É por isso que eu estou recebendo o Davidson Cavalcante hoje aqui ao vivo para a gente falar sobre esse caso, porque meu amigo Davidson Cavalcante, o bicho tá pegando nos bastidores, hein, querido? Boa noite pro senhor. Boa noite, tá bastante, né? A declaração do Xuxa, a gente falou ontem aqui, repercutiu no cenário nacional, não só do esporte, mas também do meio político, do meio social. Afinal de contas, é uma figura popular, é uma figura que fundou um clube que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. O Amazonas conquistou um feito que há muito tempo não se tinha para o Estado, que era ter um clube de futebol representando tão bem hoje o Amazonas na elite, não é, desse esporte que é considerado o esporte mais popular do planeta. Apesar de que no Brasil ele já decaiu um pouco de popularidade. Sim. Devido ao preço exorbitante que os ingressos têm para que a população no geral participe. Então o Xuxa fez uma brincadeira com os mascotes do Paysandu, do Santos e do Flamengo, que são adversários diretos do clube, né? O Paysandu joga com o Amazonas pela Série B e o Flamengo pela Copa do Brasil. E aí, depois da vitória sobre o Santos, ele tirou um sarro ali, fez aquelas gozações de torcida e acabou sendo afastado do clube pela diretoria do Amazonas. A gente tem um vídeo aqui, acho que é importante a gente ouvir de novo o que ele fala, até para que a gente possa se posicionar melhor. Traz pra gente aí, solta no ar. Acredite e tenha fé. Tá aí, ó. O amazonense está acostumado a comer peixe. Tambaqui, pacu, jaraqui e todos os peixes que deram. Aí me vem um peixe lá de São Paulo e acha que vai ganhar aqui dentro? Dificilmente vai ganhar. Nós somos do Amazonas e peixe faz parte da nossa culinária. Agora, que vem aquela mucura aqui dentro pra gente engolir de novo e depois vem aquele urubu. Aqui é Manaus, aqui é Amazonas. Respeita a nossa história. Cleiton, é o seguinte, a gente falava ontem sobre isso. E assim, eu recebi hoje fontes do Amazonas que me confirmaram a respeito de ter sido afastado pelo teor de uma declaração infeliz que não compete a um dirigente fazer. Foi essa a versão que eu ouvi das fontes com quem eu conversei agora à tarde. Por ele ser um dirigente do clube, essa postura não pegou bem. Isso aí é muito mais uma postura de um torcedor. Mas eu fico me perguntando até que ponto a gente vai chegar quando, de repente, as emoções falarem mais alto, porque mesmo ele sendo hoje um dirigente do clube, afastado, né, ainda, não deixou de ser dirigente, está afastado, até que se resolva, ele é torcedor do Amazonas. Então, se daqui a pouco a gente começar a cercear qualquer tipo de brincadeira e tornar isso uma coisa muito grande, eu não sei se vamos chegar ao momento até de cercear algumas coisinhas, censurar o gol, por exemplo, né, aquelas coisas que existem dentro do futebol e dentro do ambiente político. Até na política hoje está muito sobrecarregado essa coisa da ofensa, né, da honra. E como você mesmo pontuou ontem, para eu fechar aqui o raciocínio, se fosse atacar culturalmente alguém, talvez aí sim caberia uma punição mais grave, mais rígida em cima do dirigente. Pelo que eu vi sobre isso, não cabe nesse momento uma punição. E pelo contrário, eu ainda não tinha visto faz tempo, se a gente puder mostrar, a repercussão nacional que deu isso em favor do Xuxa. Muita gente, inclusive personalidades do esporte mundial, líderes, influenciadores, a internet se movimentando, grandes veículos noticiando o caso e muita gente se posicionando com relação ao Xuxa. A gente já teve declarações polêmicas em grupos de comunicação e TV, Zagallo, Eurico Miranda, não é? O próprio Juvenal, presidente do São Paulo, e na época a coisa era entendida como normal. Hoje, parece que as coisas estão mudando, né, Cleiton? Nos prints, inclusive o pessoal não admite, tropa do Xuxa, suspenderam o cara por ele apoiar o time dele. O futebol tá virando o quê, minha gente? Deixa o cara ser torcedor, de acho. Eu sou flamenguista, olha aí, eu sou flamenguista e tô nem aí para ele provocar chamando o urubu. Que papelão em Amazonas. Então, em vários comentários, o pessoal foi favorável até ao Xuxa. Eu, sinceramente, não vi até agora um comentário negativo. Perfeito. Eu, até agora, não vi um comentário negativo. Até a TNT Esportes divulgou a situação e dos mais de 4.000 comentários, eu não vi um negativo para o Xuxa. Perfeito. É impressionante. Vamos ouvir o Zagallo? Traz para mim o Zagallo aqui, porque o Zagallo era um dirigente, era o técnico da seleção brasileira, né? Falavam certas coisas, o Zagallo então desabafou. Vamos colocar o Zagallo no ar aí.
Vocês vão ter que me engolir. Lembra do Vocês Vão Ter Que Me Engolir? Ele era dirigente. Mas já pensou se a CBF resolvesse afastar o Zagallo porque ele disse isso? E ele disse muito mais, hein? E ele falou muito mais. Um Romário da vida, né? Que baixinho era conhecido por tudo que falava, né? Por todas as afrontas que tinha. Tem o Romário aí? Coloca o Romário pra mim. Ah, não tem problema, mas aí foi outra confusão, uma provocada pelo Romário. Enfim, tantas histórias, né, de jogadores, de torcedores, de dirigentes de grandes times. E eu estou falando de pessoas com grandes nomes, que fizeram, às vezes, o triplo do que fez o Xuxa e até hoje estão contando história. Olha o Romário aí. O Neymar, por exemplo, em 2016, no Rio de Janeiro, também fez ali um desabafo. E só um instantezinho ali para fechar. Então, ele fez um desabafo e também ali provocou uma situação indisposta na época com os meios de comunicação. E nem por isso ele foi afastado da seleção brasileira. Pois é. Daqui a pouco eu volto com o Davidson. Valeu, Davidson. Nada, até já, meu irmão. Vamos lá, Davidson. Vou trazer Davidson Cavalcante para a gente falar sobre os bastidores da política, né? O povo tenta esconder as coisas, mas Davidson Cavalcante vai lá e descobre. Davidson, querido, como é que vai ser Tadeu de Souza, Roberto Cidade, Wilson Lima, Davi Almeida nessa campanha desse ano? Eu estou gostando de ver a postura desse povo, né? Está todo mundo no mesmo palco, mas nos bastidores estão ali brigando, estão ali se chocando, está faltando aquela luva de boxe aqui para a gente falar. E um desses que estão ali com os nervos à flor da pele, porque o público não vê, mas os bastidores sim, é o vice-governador Tadeu de Souza e o deputado estadual Roberto Cidade. Lembrando que Tadeu de Souza é vice-governador, em tese pertence ao grupo de Wilson Lima, afinal ele está na gestão do governo Wilson Lima, e o Wilson Lima apoia hoje Roberto Cidade. Mas, além do Tadeu de Souza ter assumido agora o partido do Davi a nível municipal, ele vai comandar o partido, ele também vai ajudar a comandar, pelo que eu soube por fonte, a campanha do prefeito de Manaus. Isso faz todo sentido, até pela proximidade que o Tadeu e o Davi têm há muito tempo, lá de 1900 e bolinha, né? Exato. Então é evidente que isso ia acontecer. Mas o que eu percebo cada vez mais é que quando os dois estão em público, quando eu refiro os dois, eu estou falando de Cidade e Tadeu, as trocas de farpas começam a acontecer, inclusive cada um puxando para o seu lado. O Roberto Cidade puxando para o lado do governador e o Tadeu de Souza puxando para o lado do prefeito, assim como a gente vê na Câmara Municipal. Como vai ser daqui para frente, Cleiton? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu te digo uma coisa. O Tadeu de Souza não é o Carlos Almeida nesse aspecto, né? Que a gente lembra que o Carlos Almeida tinha uma articulação, mas não tinha uma boa relação com o Wilson Lima depois. O Tadeu tenta fazer os dois. É aquela velha história, né? Ele tenta agradar os dois senhores. Não sei até quando isso vai, digamos, ter efeito, mas hoje o Tadeu de Souza aparece do lado do Wilson, mas está fechado com o Davi Almeida. Vamos acompanhar, hein? Vamos acompanhar. Mas a política tem sempre a volta do anzol, né? Isso é uma verdade. Eu, inclusive, vi um discurso do vice-governador representando o governador Wilson Lima. Falando de Amazônia, falando do trabalho do governo do estado no interior, falando de produção rural. Brilhante discurso do cabra, hein? Ele sempre enaltece o Wilson Lima em público. Sempre. Nesse eu não vi ele citando o nome do governador. Mas cita o governo, né? Exatamente. Ele torna o governo imponente. Perfeito. Até porque ele faz parte dele, né? Exatamente, exatamente. Obrigado, Davidson. Até amanhã, amigo. Até amanhã. Vou encerrando aqui. Ah, tem imagens? Obrigado, Davidson. Tudo de bom para você, meu querido.